Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir o Santo Livro, o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 36 em diante, em reverência à palavra de Deus, que diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar. Então lhes disse: A minha morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, nós te damos graças nesse momento. Louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Porque já nos louvores, na exaltação a ti, declaramos que o teu Filho Jesus foi morto na cruz do Calvário por nós, e por isso estamos alegres aqui nessa noite, Senhor. Porque este sacrifício nos deu vida e uma vida eterna com o Senhor. A tua igreja te glorifica, te exalta por isso, Pai. Nós pedimos acerca da tua palavra, para que ela fale ao nosso coração, que ela toque no íntimo da nossa alma, Senhor. Que haja fidelidade, ó Pai, na pregação da mesma, que nós saiamos daqui confortados, consolados, alegres, porque a tua palavra falou ao nosso coração. Visita-nos nessa hora, ó Pai. Precisamos e carecemos muito, Senhor, da tua viva e real presença. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, Jesus no Getsêmani, sem dúvida, é o relato, dentro da palavra de Deus, da mais renhida batalha, o maior conflito que Jesus, em sua existência humana, como homem, que veio a esse mundo, se fez carne, padeceu, sofreu como nós sofremos. De fato, esta passagem de Jesus em Getsêmani foi realmente esse maior conflito que Jesus viveu. E podemos dizer nessa noite, irmãos, sem dúvida nenhuma, que aquele exato momento que Jesus estava ali no Getsêmani, ele começou a viver naquele momento
uma antecipação, um pouquinho daquilo que ele viveria na cruz. Meus irmãos, e nós vemos dentro da palavra de Deus que na vida de Jesus, nos seus 33 anos de existência nesse mundo, no seu ministério, desde a sua infância, meus irmãos, a vida de Cristo Jesus foi marcada por duros embates. Desde a sua infância, Jesus foi afrontado, Jesus foi muitas vezes humilhado. Nós vemos já no seu nascimento que Herodes, ele tentou ceifar, matar Jesus ali no seu nascimento. Vimos no ministério de Jesus, nas suas grandes caminhadas, milagres, nas curas que ele operou. Vimos ali, realmente, no decorrer do seu ministério, perseguições dos fariseus, dos escribas, de toda a liderança daquela época ali, com o objetivo que Jesus não avançasse, que Jesus não cumprisse o projeto redentor dele. Tudo, meus irmãos, conspirava para que Jesus não pudesse avançar, para que o projeto de Deus não fosse concluído. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, ele perseverou. E mesmo em tantas perseguições, lutas, batalhas, e tudo que ele enfrentou, esses grandes embates, meus irmãos, ele cumpriu o projeto redentor do Pai. Ele sim cumpriu, irmãos. E nós vemos na Escritura que o Sinédrio judaico, mesmo com todas essas circunstâncias, tomou a decisão. Jesus haveria de ser preso. E de fato, após a sua prisão, houve a sumária condenação de sua morte na cruz do Calvário. Meus irmãos, e o Getsêmani, justamente essa passagem que nós lemos, que significa prensa de azeite ou o esmagamento do fruto, foi o local escolhido por Jesus para, de fato, meus irmãos, nos deixar nessa noite aqui. E está registrado aqui na palavra, e é uma passagem, irmãos, tão importante, que ela não foi só relatada por Mateus, mas ela foi relatada também pelos evangelistas Lucas, por João e por Marcos. Cada um deles relatando realmente esta passagem que antecedeu, que precedeu a prisão de Jesus, a traição pela qual ele sofreria de Judas, e realmente, a partir ali do Getsêmani, a sua caminhada para a cruz do Calvário. Meus irmãos, e nessa noite, nós vamos fazer aqui e vamos ver os versículos que lemos, o relato aqui de Mateus, nessa passagem, vai deixar para nós aqui nessa noite algumas aplicações claras para a nossa vida. E fundamentais para nós que estamos iniciando mais um ano. Se de fato queremos ter uma vida cristã saudável na presença de Deus. E realmente, meus irmãos, entendermos a mensagem da cruz. Porque de fato, irmãos, a mensagem da cruz é a principal mensagem da Bíblia. E vemos, meus irmãos, que nos dias atuais é uma mensagem desprezada, pouco pregada, e que muitas vezes é deixada de lado para levarem as pessoas, principalmente no iniciar de um ano como esse, a que as pessoas crerem na teologia da prosperidade, para que as pessoas possam crer em bens que vão prover somente para essa vida, para uma felicidade passageira, para uma paz momentânea. Os irmãos, o Evangelho e a igreja brasileira hoje, em praticamente na sua totalidade, eu posso dizer com toda certeza, irmãos, tem levado as pessoas a isso, a um evangelho terreno, a um evangelho que a mensagem da cruz, ela não é pregada. Porque a mensagem da cruz, meus irmãos, ela confronta a nossa vida.
A mensagem da cruz, meus irmãos, ela nos humilha. Um culto como esse, quando nós tivemos esse período de louvor maravilhoso, e declaramos, abrimos os nossos lábios para dizer que Jesus morreu por mim, morreu por nós, padeceu, sofreu, nos deu vida. O sacrifício dele nos proporcionou. Meus irmãos, estamos aqui nessa noite. Quero dizer para os irmãos, se você chegou até aqui, meu irmão, é porque esse sacrifício de Jesus foi concluído na cruz do Calvário, e louvado seja o nome do Senhor. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, irmãos. E por isso nós precisamos nessa noite aqui entender essa gloriosa mensagem que tem sido pregada nessa última hora, com o objetivo de despertar a nossa vida, de alinharmos realmente a nossa vida com a vontade de Deus. E Jesus, meus irmãos, quando ele é ali levado ao Getsêmani, a Bíblia relata aqui no versículo 36 que ele diz aos discípulos e dá uma ordem que eu quero aqui abordar a primeira aplicação com os irmãos. Ele diz o seguinte aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Nesse momento aqui, meus irmãos, Jesus já havia recebido a notícia da sua prisão, da sua crucificação. Jesus já havia realizado a ceia com seus discípulos, já havia lhe deixado algumas ordenanças a eles, já havia lhe dito a eles algumas informações importantes acerca dessa crucificação. Jesus ali, meus irmãos, havia tido um diálogo com Pedro. E nesse exato momento aqui, ele direciona a palavra para todos os discípulos, naquele momento de angústia, e possivelmente de tristeza, e nós vamos ver aqui nos versículos seguintes. E ele diz uma palavra: meus discípulos, assentai-vos, vamos ali orar. Os irmãos, nós, qualquer um de nós aqui, quando recebemos uma má notícia, quando recebemos algo que impacta a nós, a primeira coisa que vem em nós é o desespero, é a angústia. E muitas vezes esquecemos até de orar. E Jesus aqui, já de cara, ele dá aqui o primeiro exemplo, meus queridos, que em meio a qualquer batalha que nós venhamos viver, ou que nós estejamos vivendo hoje, primeiramente, nós devemos procurar o local, a presença, e realmente buscar a face do nosso Deus. Porque Ele, meus irmãos, no momento da nossa angústia, é que irá falar a nossa alma. A primeira coisa que Jesus, ele pensou, e a atitude que ele teve, o exemplo dele para os discípulos é: olha, assentai-vos. É como se ele quisesse dizer assim: meus filhos, acalma o coração. Assentai-vos. Eu vou ali orar. Só que ali, meus irmãos, no versículo 37, ele aqui estende o diálogo ali a 3 dos seus discípulos somente: a Pedro, Tiago e João. Está aí no versículo 37. E a Bíblia fala que, levando-se consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, a Bíblia fala que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Meus irmãos, aqui nesse versículo, Jesus mostra aqui a sua figura de 100% humano. Aqui ele mostra para nós, irmãos, que ele, como o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, o homem, meus irmãos, que desceu esse mundo e que até aquele momento ali tinha havido perseverado, seguido, como eu disse no início do sermão, enfrentou inúmeras circunstâncias, embates duros na vida dele. Meus irmãos, a Bíblia relata que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Meus irmãos, quando a palavra cita isso, é para que nós aqui nessa noite possamos ter
a noção e a ideia que a tristeza que você, porventura, esteja vivendo, e que a angústia que às vezes já tem começado na sua vida, você às vezes já iniciou um ano se sentindo angustiado. Às vezes, meu irmão, você já passou a primeira semana desse ano vivendo uma angústia que não sai do seu coração. Às vezes, essa angústia já permeou a sua vida durante o decorrer do ano passado todinho. Ou, às vezes, a sua tristeza e a sua angústia, você está vivendo ela 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20, eu não sei. Mas aqui, meus irmãos, é como se Jesus quisesse dizer o seguinte: eu também fiquei triste. Eu também me afligi. Meus queridos, e isso traz para nós uma paz tão grande, porque cada um de nós aqui podemos, com toda certeza, sair daqui e pensar: meu Deus, o teu próprio Filho, Cristo Jesus, morreu na cruz e alguns dias antes de sua crucificação, no Getsemane, ele foi ali orar ao Pai e num dado momento ele se sentiu triste e angustiado. Por que eu não vou me sentir assim? Por que eu não vou sentir medo? Com tantas coisas que nos rodeiam, irmãos, decisões que precisamos tomar, pais aqui presentes precisando tomar decisões em relação aos filhos, quantas lutas que pais têm vivido nessa hora em relação justamente à criação dos filhos, meus irmãos. Num mundo tão cruel que nós temos vivido, de uma lei que não colabora, uma lei onde ela é toda movida para realmente ignorar a palavra de Deus. Meus irmãos, será que Deus é injusto? Será que Deus não tem visto e não tem visto tudo aquilo que tem acontecido nos últimos tempos? Não, meus irmãos. Nós podemos agradecer essa noite, porque o Deus pelo qual nós servimos e que a Bíblia ela relata, Ele é um Deus justo e fiel para todos sempre. Ele contempla a nossa necessidade, irmãos. E se Ele sentiu tristeza, se Ele começou a se angustiar, meus irmãos, nós também vamos ter tristezas e angústias. Mas sabe o que Deus fala para nós? Meu filho, minha filha, não temas, eu sou contigo. Eu estou convosco. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, foi uma promessa que Deus nos deu. E nós podemos nessa noite agradecer, glorificar, porque de fato, meus irmãos, a cada dia, a cada instante, Ele tem estado conosco. Ele tem estado, essa profecia tem se cumprido. Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós podemos dizer isso sim ou não? Ele não tem estado conosco, irmãos. Como Ele tem estado conosco? Meus irmãos, nós estamos iniciando mais um ano. Quantas batalhas vivemos? Por certo, algum irmão, alguma irmã aqui passou uma angústia nessa semana. Eu não sei. Às vezes, irmã, seu marido não sabe. A sua esposa não sabe, irmão. Seus filhos nem sabem. Mas muitas vezes você coloca a cabeça no travesseiro e as lágrimas rolam nos olhos. Uma angústia que você passa no local de trabalho, na rua, uma afronta. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo que a Bíblia fala que jaz do maligno. Meus irmãos, não há prazer em nós viver no mundo atual como está. Se alguma pessoa fala que se sente alegre nesse mundo que está, meus irmãos, sem Jesus, isso é impossível. Sabe por quê? Porque a alegria de um salvo em Cristo Jesus, a alegria dele não está no mundo aí fora, não está nos prazeres dessa vida, não está nos planos, num bom emprego, num bom carro, numa boa viagem, mas a alegria do crente está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia nos fala isso, irmãos. A nossa alegria está em Jesus Cristo. E é por isso que nós ainda continuamos nesse mundo, porque Ele é a nossa força no momento da angústia. Como a Bíblia fala, Ele é o socorro bem presente na angústia. Pois bem, a Bíblia continua relatando, no versículo 38, acompanhe comigo, irmãos.
Então lhes disse, Jesus dizendo a Pedro, Tiago e João, ele chamou eles separados para orarem, para buscarem a face de Deus. Naquele momento, que era um momento, irmãos, que os discípulos sabiam que Jesus ia à cruz, mas era um momento ali de medo. Era um momento ali que eles ouviram essa mensagem durante toda a vida, mas de fato aquele momento estava prestes a acontecer. Estava prestes, era um momento anunciado. Jesus chama ali Pedro, Tiago e João e diz ele o seguinte: olha agora, meus irmãos, como que a coisa aumenta agora? Olha aí, a minha alma, Jesus falando, a minha alma está profundamente triste até a morte. Meus irmãos, será que nós algum dia vivemos isso? Uma alma que está profundamente triste? Eu não consigo medir aquilo que se passa no coração dos irmãos. E muitas vezes a gente vê tantas situações como tem acontecido, de pais que perdem seus filhos, assassinados de uma forma terrível, filhos que perdem pais de uma forma horrorosa. Um mundo hoje que a criminalidade tem aumentado tanto, eu fico imaginando um pai, uma mãe que perde um filho, ou um filho que perde um pai de uma forma terrível. Deve ser uma tristeza profunda. Mas não chega nem perto, irmãos. Eu dei só um exemplo de grandes tristezas que alguém pode viver. Mas não chega nem perto da tristeza de alma que Jesus viveu. Ele sim, meus irmãos, viveu uma tristeza de alma profunda. E por isso, meus irmãos, que ele, nessa noite, através da sua palavra, pode dizer para você, irmão, se você viveu uma tristeza profunda há algum tempo atrás, ou hoje você está vivendo isso, às vezes está vivendo um quadro de depressão. Os irmãos, é a doença do século, a depressão, sabiam disso? A ansiedade, a síndrome do pânico. Sabiam disso, irmãos? É uma doença que tem cometido as pessoas no dia de hoje, atualmente. E por certo, se você não tem alguém na sua família, se tem algum conhecido, ou já ouviu falar sobre isso, meus irmãos, isso está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas vivendo grandes ansiedades, medos constantes, desejo de ficar somente dentro de um quarto escuro, ali, trancado, sem ver ninguém, sem encontrar ninguém, sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada, meus irmãos. Sabe por quê? Porque foi uma alma que foi acometida profundamente uma tristeza. E que às vezes as pessoas não entendem isso. Mas, meus queridos, Jesus, ele sentiu essa tristeza profunda para dizer para mim e para você, meus filhos, eu senti essa alma triste, amargurada, profundamente até a morte, para dizer para vocês que eu venci a morte. Que na cruz do Calvário, tragada foi a morte na vitória. Meus irmãos, quando Jesus caminhou ali para a cruz, e aqui, meus irmãos, ele orava ao Pai. Os irmãos vão ver aí nos versículos seguintes. Olha o versículo 39, acompanha comigo. Olha a oração de Jesus, meus irmãos, tamanho o medo que ele sentiu. Imaginem, parem um pouquinho agora, meus irmãos, para imaginarem só um pouquinho o medo que Jesus sentiu. Como homem que ele foi. Olha aí, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo a Deus. Olha a oração de Jesus, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meus irmãos, Jesus estava pedindo para Deus, para tirar ele daquela situação. Mas eu quero falar para os irmãos e perguntar, será que Jesus estava com medo da cruz, irmãos? Será que Jesus estava com medo da prisão que ele ia passar? Os açoites, ele ia apanhar? Será que Jesus, meus irmãos, estava com medo dos soldados que estavam vindo? Será que Jesus estava com medo de Judas que ia o trair? Não, meus irmãos. O medo dele não era esse. Jesus em nenhum momento hesitou em relação a esses sofrimentos que ele viveu. Não, de forma alguma. Mas, meus irmãos, Jesus, ele
ali estava com medo, sabe de quê? E ele ali se angustiou e sentiu muito medo, sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia experimentar o cálice da ira de Deus contra o meu pecado e o seu pecado. Esse era o medo de Jesus. Saber que a justiça de Deus seria toda despejada nele. A ira de Deus, que é um atributo de Deus, irmãos, pouco pregado também. As igrejas não falam sobre esse atributo glorioso. A ira de Deus é um atributo glorioso dele, meu irmão, que é uma ira santa. Ele se ira contra o pecado. Deus, meus irmãos, ele abomina o pecado. Isso ofende a santidade dele. E, meus irmãos, Jesus, ele sabia que ele ia experimentar o cálice da ira de Deus. E isso o constrangeu. Mas nem isso, meus irmãos, foi capaz de tirar a perseverança que havia no coração de Jesus. Que olha aqui a oração final dele. Olha, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas olha que oração linda, meus irmãos, que Jesus faz. Olha aqui, na parte B do versículo. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Meus irmãos, será que temos orado assim? Hã? Será que no momento de aflição que você está vivendo, você ora para que a vontade de Deus seja feita? Ou você faz as coisas como você quer? Hã? É um trabalho que precisa decidir, vai fazer como você quer. É uma decisão que eu preciso tomar em relação à minha família. Não, eu vou decidir que isso é o melhor para mim. Ah, mas eu quero fazer faculdade X. Não, eu vou fazer porque eu gosto disso e... Meu irmão, e se Deus não estiver nisso? E se não for a vontade de Deus, de que adianta? Meus irmãos, nós precisamos aprender nesse ano que está se viciando a realmente orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Meus irmãos, sabe por quê? Porque enquanto estivermos dentro da vontade de Deus, Ele direcionará os nossos passos e nós vamos ter uma caminhada segura na presença dEle. Ele vai abençoar a nossa família. Ele vai abençoar os nossos filhos, os casamentos, as portas profissionais. Meus irmãos, nós vamos ter uma caminhada não segundo a nossa vontade, mas Jesus aqui dá um exemplo. Como devemos orar ao Pai? Temos orado assim, igreja? Se não, essa noite Deus quer que nós possamos sair daqui orando como Jesus orou. Todavia, Senhor. Sabe o que é isso? Todavia. É como se ele quisesse falar assim, olha, igreja, olha, presta atenção agora. Todavia, vírgula. Não seja conforme eu quero. Irmãos, um crente, um salvo em Cristo, precisa ser a imagem de Cristo. Não é a imagem do mundo. Não é o modismo do mundo. Não é como as pessoas fazem aí fora. As pessoas aí fora, meus irmãos, na maioria das vezes, sabe o que eles fazem? Quando precisa de um conselho, vai falar com a amiga, com o colega, com o primo, com o tio, com qualquer pessoa, menos conversar com Deus. Meu querido, antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus primeiro. Sabe por quê? Porque Ele, quando você ora a Ele, a vontade dEle é feita na sua vida. E foi o que aconteceu com Jesus aqui, ó. Ele continua no versículo 14, dizendo o seguinte, olha aí, acompanhe comigo, irmãos. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Os irmãos lembram o objetivo inicial de Jesus, irmãos? Jesus foi ao Getsemane para orar, para buscar a face de Deus naquele momento decisivo da vida dele. E o que os discípulos fizeram? E vou abrir um parênteses aqui. Jesus chamou os discípulos mais próximos dele. Sabe o que significa? É o crente. É a igreja. É aquele que serve a Deus, que conhece a palavra. Ah, que eu tenho 10 anos de igreja, pastor. Eu tenho 5 anos, eu nasci na igreja. Meu querido, você pode até conhecer a palavra. Você pode buscar a face de Deus. Mas você precisa perseverar até o fim. Olha o que aconteceu com os discípulos que estavam próximos de Jesus. Olha aqui, irmãos. Eles dormiram. E Jesus faz uma pergunta para eles.
não pudeste nem uma hora vigiar comigo? Meus irmãos, hoje a gente tem tempo para tudo. Você tem tempo para assistir uma série, você tem tempo para passear, tempo para viajar, tempo para fazer um exercício físico, tempo para cuidar de tudo. Meus irmãos, e não estamos falando que é pecado e nem errado. Todos aqui devem cuidar das suas vidas, cuidar dos seus lares. Não há problema nenhum nisso, meus irmãos. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, será que nós estamos alertas para aquilo que Deus está falando? Quando aqui Jesus ele faz essa pergunta ali para Pedro, é para dizer o seguinte: nem uma hora você pode vigiar comigo? Nem uma hora? Meus irmãos, nós temos 24 horas durante todo um dia. Hoje nós temos visto cristãos que não conseguem orar 5 minutos. As coisas são tantas durante o dia, os compromissos, o trabalho, as preocupações, que a pessoa não tira 5 minutos para orar, como Jesus falou aqui, para vigiar comigo. Meus irmãos, oração é intimidade com Deus. Quando você ora, você está realmente tendo uma ligação direta com Deus Pai. A Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes para buscá-lo e tendo direto acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Meu querido, quando você ora em nome de Jesus, crê no sacrifício dele, a Bíblia fala que todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca o Senhor, encontra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Temos buscado a face de Deus, irmãos. A Bíblia nos dá garantia certa que quando buscamos ele, encontramos ele. Porque, meus irmãos, Deus tem prazer de falar conosco. Deus tem prazer de ouvir a oração. Se você não orar, irmão, como você quer que Deus te ouve? Como você quer que Deus mude uma situação, reverta um quadro, mude uma história, abençoe a sua vida? Meus irmãos, é impossível. Mas mesmo assim, mesmo sendo tão falhos, não orando, não priorizando muitas vezes as coisas de Deus, muitas vezes virando as costas para a coisa de Deus, meus queridos, podemos glorificar. Deus é misericordioso conosco em todos os momentos. Ele age com misericórdia, com amor, ele é bondoso conosco. Porque Deus é amor, irmãos. Ele é amor incomparável. É um amor sublime, que ele ama e olha para cada um de nós aqui, para nos levar, meus irmãos, a vigiar. E aqui ele continua discorrendo. Versículo 41. Acompanhe comigo aí, irmão. Olha o que Jesus fala. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitos usam esse versículo de uma forma errada, né? Para pecar cada vez mais, para errar mais. Não, errei porque a carne é fraca, né? A carne é fraca, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, está tudo certo. Não, meu irmão. Aqui Jesus aqui levou a nós dizer o seguinte: olha, o Espírito está pronto. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus, meus irmãos, o Espírito Santo do Senhor, que um dia foi colocado dentro da nossa vida. Um verdadeiro salvo, um crente, meus irmãos, a Bíblia é clara, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro dele. O Espírito Santo não ausenta, não, irmão. O Espírito Santo está dentro de você, te movendo, te constrangendo, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, te fazendo entender o projeto de Deus. Meus irmãos, foi pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que nessa noite aqui, o Espírito Santo está aqui movendo muitos corações aqui, ó. Sabe o que o Espírito Santo faz, irmãos? Ele maleia o nosso coração, acalma ele. Sabe para quê? Para que a palavra penetre na sua alma, te convença, te alegre e vai te fortalecer aqui nessa noite. Para quê? Para entender o plano redentor de Cristo, irmãos. Para quê? Para que na hora que a tentação vier, e se ela não chegou, ela vai vir, irmão. Cada um aqui tem uma inclinação, algo que você é tentado. Todos nós. Não há aqui perfeitos aqui, irmãos. Nós estamos aqui numa congregação de pecadores. Pecadores. Mas que nós podemos declarar e dizer: Senhor, podemos te agradecer.
porque o teu Espírito Santo está em mim. E essa palavra já está me constrangendo para eu dizer o seguinte: eu preciso vigiar. Olha lá a palavra. Vigiai e orai. O momento agora não é outro, irmãos. É o momento de vigiar e orar. Por quê? Para preservar a nossa vida, preservar a família, preservar os valores celestiais que Deus colocou na nossa vida, meus irmãos. Porque essa carne aqui, ó, essa estrutura pela qual temos, ela é fraca. E de fato é. Hoje, meu irmão, você pode estar bem de saúde. Pode estar gozando de uma boa saúde. Está bem. Amanhã você já não pode estar mais, irmão. Amanhã você pode estar doente. Pode ser acometido de uma doença. E aí? Se essa noite Deus pedir tua alma, o que tens preparado? Para quem será, irmão? Tem vivido para quê? Para construir bens para esse mundo? Não, querido. Deus tem uma morada para você no céu. Deus tem a glória para você, irmão. Nós podemos nessa noite já glorificar a Deus, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos trouxe um céu, uma glória, uma eternidade. E Deus quer que todos nós estejamos lá, os salvos, os eleitos em Cristo. Aqueles que foram alcançados pelo poder da sua palavra. Meus queridos, nós precisamos nessa noite entender isso e valorizar, vigiar e orar. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível. Olha, irmãos, estão vendo a importância da oração? Jesus não orou só uma vez, ele orou segunda vez, fazendo a mesma oração. Jesus, Senhor, tornou-se a retirar e orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça por vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, irmãos. Tem muitos nessa hora que os olhos estão pesados. Um sermão como esse está sendo pregado nessa hora, o olho está pesado. Sabe o que é isso, olho pesado, irmão? É um olho que não consegue enxergar as coisas do reino. Você consegue enxergar aquilo que está na sua frente, do seu lado, do lado de cá. O pastor ontem trouxe uma palavra aqui sobre a gente poder olhar para as coisas do alto, para as coisas do reino. Meus irmãos, Deus não quer que nós tenhamos uma visão limitada. O que vemos hoje são cristãos com uma visão bem limitada, olhando somente para o lado de cá, para frente. Não, meu querido, olha para o alto, que a Bíblia é clara. Do alto vem a nossa redenção. É do alto, irmão. Olha para o alto. Olha para as coisas do reino. Valoriza as coisas do reino. E a palavra continua dizendo, versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Meus irmãos, Jesus aqui dá um exemplo de perseverança. Ele insistiu. Ele orou ao Pai uma vez, orou a segunda vez, orou a terceira vez, meus irmãos. Será que nós temos orado, buscado a parte de Deus, realmente perseverando em oração? O exemplo aqui de Jesus é para isso, irmãos. Jesus foi no Getsêmani para realmente ter ali uma conversa direta com o Pai. Meus queridos, Deus nessa noite, nesse culto, Ele está nos convidando, sabe para quê? Para que cada um aqui nessa hora tenha uma conversa direta com o Pai. Querido, quero perguntar para você, olha para mim aqui, presta atenção. Quanto tempo faz que você não tem uma conversa íntima com Deus? Hã? Aquela conversa, você pegar e fechar a porta do quarto, falar com os meninos, com os pais, com o marido, com a esposa, falar assim, olha, eu vou agora orar. Desliga o celular, deixa o celular de lado, deixa os compromissos de lado, as preocupações, WhatsApp, Instagram, deixa tudo de lado. Quanto tempo faz que você não tira esse momento com Deus? Não precisa responder, responda no seu coração agora. Deus nessa noite, meus irmãos, está nos chamando para uma intimidade maior com Ele. Getsêmani significou intimidade com Deus. Luta, busca real com Deus. Meus irmãos, nós precisamos, essa geração de crentes, precisa ser uma geração de mais oração. Meus irmãos, a oração é o modo que nós temos de conversar com Deus, de colocar as nossas necessidades perante Ele, de colocar as nossas lágrimas, as nossas lutas, as nossas provas, os nossos medos, as nossas ansiedades, tudo, meus irmãos, diante de Deus.
Sabe para quê? Para que Deus visite a nossa alma. E para isso, meu irmão, você precisa olhar para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício de Jesus, irmãos. Porque a palavra aqui é clara, meus queridos. Versículo aqui 44. Que ele orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ore a Deus, irmãos. Senhor, eu quero ser visitado. Ora nessa hora. Ora agora, no meio dessa pregação. Senhor, eu preciso sentir a tua presença. Senhor, eu quero sentir o Senhor falar comigo. Tem muitos anos que eu não ouço sua voz. Senhor, tem muitos anos que eu não me quebranto. Senhor, tem muitos anos que eu não sinto a chama incendiária do Espírito Santo acesa no meu coração. Ô Senhor, como eu tenho saudade disso. Meus queridos, Deus quer falar com o seu coração hoje. Nesse culto, nessa hora, nesta pregação. Meus queridos, é o desejo de Deus de fortalecer a nossa alma nessa noite. À medida que orarmos e buscarmos a face dele. Jesus orou pela terceira vez. E a Bíblia fala, encerrando esse sermão, no versículo 45 ele diz o seguinte: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Meus queridos, eu quero dizer com ousadia aqui nessa hora. O Espírito Santo está fazendo a mesma pergunta para nós aqui nessa noite. Para mim, para você. Ainda dormis? E repousais? Está dormindo ainda, irmão? Está acomodado? Repousar aqui é acomodação. Estou tranquilo. Quando eu tiver tempo, eu busco a Deus. Quando eu tiver tempo, eu vou servir a Deus. Quando eu tiver certa idade, eu vou servir a Deus. Quando as coisas estiverem assim, quando eu resolver isso, quando eu adquirir isso, quando eu fazer isso, aí sim eu vou servir a Deus. Meu irmão, não deixa para amanhã. Hoje é a última hora. Olha ali, ó. Eis que é chegada a hora. Meus irmãos, Jesus deixou claro para os discípulos ali, olha, eu vou partir para a cruz. Eu vou morrer. Mas valoriza essa mensagem. Aceita essa mensagem. Se alegre com essa mensagem. Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Eu vou ser humilhado. Eu vou ser rejeitado. Eu vou ali suar sangue. A Bíblia fala que Jesus, meus irmãos, ele suou sangue de medo da ira de Deus em favor do nosso pecado, da nossa falha, daquilo que somos, meus irmãos. Sabe para quê? Para que naquela amarga cruz, no momento ali que ele expirou, ele disse: Tetelestai, está tudo consumado. Eu salvei um povo, uma geração, para ser alegre, feliz e agradecer e louvar meu nome para todos sempre. Meus queridos, essa noite é noite e é chegada a hora. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje, porque é isso que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, versículo 46. Vamos! Meu querido, agora é hora de levantar. Levante. Sirva a Deus. Vá para o seu Getsemane também, irmão. Às vezes, o significado da palavra Getsemane é ser ali esmagado, moído. Sabe para quê? Para que às vezes os seus conceitos, aquilo que você acha, que você pensa, caia por terra, meu irmão. Às vezes você está procurando uma religião, está procurando somente um lugar para ir. Não, meu irmão. Procure um lugar mais próximo da sua Bíblia, da palavra de Deus, porque é ela que vai te levar para o céu. Procure, meus irmãos, ter uma intimidade maior com Deus. Levante, vá. Porque é isso que o traidor estava se aproximando, Judas. Que o trairia, que o entregaria. Mas, meus irmãos, a notícia aqui não era de surpresa. Jesus sabia que ia ser traído. Humilhado, rejeitado, mas nada disso ia impedir. E não impediu, irmão, não impediu. E é motivo de nós glorificarmos nessa noite. Nada impediu o sacrifício de Jesus. Ele foi, irmão, cumpriu o projeto do Pai, morreu. Mas, meus queridos, ele está vivo no meio daqueles que temem seu nome. Se você teme o nome de Cristo Jesus, irmão, e crê nele de todo o seu coração, já pode agradecer a Deus nessa hora. Porque nessa noite, quero dizer para você aqui, nessa noite,
Deus quer te levar ao Getsemane. É o Getsemane da entrega a Ele, da renúncia, do amor incondicional a Cristo.